Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Eu estou aqui com a versão do livro, mas na verdade a gente sabe que Nelson Rodrigues escreveu uma peça com o título Beijo no Asfalto, e por volta dos anos 50, década de 50, talvez final dos anos 40 e década de 60 aqui no Brasil, Nelson Rodrigues fez esse trabalho. Nelson Rodrigues, talvez muitos de vocês conheçam, foi um grande dramaturgo brasileiro, ou seja, um autor e escritor de muitas histórias. Muitas dessas histórias, inclusive, o Brasil viu, gerações passadas do Brasil viu muito bem nas novelas, nas telenovelas, que se hoje já fazem muito sucesso, no passado fizeram bem mais, e a gente sabe disso. O que me chama a atenção desse livro aqui, Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, é que a história dele é interessante. Não a história propriamente dita em si, o drama dele, mas como o Nelson Rodrigues quis fazer isso aqui, como ele pensou nisso. Bom, tentando colocar em melhores palavras, nós temos a seguinte situação. Na redação do jornal onde ele trabalhava, aqui se tinha um jornalista junto com ele que foi atropelado ali perto, um colega, se eu não me engano, e um jornalista estava por perto e flagrou um colega de trabalho ali do editorial que deu um beijo no quase defunto ali, na pessoa que sofreu o acidente. E posteriormente, momentos depois desse beijo no asfalto, o acidentado faleceu. E isso inspirou esse livro, né? Posteriormente livro, que a gente sabe que antes foi uma peça de teatro. Enfim, não se sabe ao certo quem foi que deu o beijo, não se sabe ao certo se essa história é verídica. Há testemunhas que dizem que sim, há testemunhas que dizem que não. Mas o que chama a atenção dessa história é que o grande dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, já na metade do século passado, do século XX, aqui no Brasil, ressaltou um tema muito interessante. Dois, aliás. O primeiro, que pode-se dizer que é um repertório sociocultural, né? Os dois são, na realidade. E o primeiro constata-se no preconceito com relação ao gênero e à homossexualidade existente naquela sociedade. Isso não é de assustar. É uma coisa que a gente sabe que, se está muito ruim hoje, existe hoje esse preconceito. Sabe-se que no passado era pior. E esse livro explora e aborda muito esse tema, tendo personagens que se enojam e numa sociedade extremamente preconceituosa nesse sentido. Mas também o escritor Nelson Rodrigues é famoso pela sua frase "a vida como ela é". O que isso quer dizer? Quer dizer que Nelson Rodrigues gostava, né? O anjo pornográfico, assim como é conhecido, ele gostava de mostrar a realidade em que a sociedade ocultava, escondia, né? Omitia das pessoas, omitiam entre si. Então, nesse livro aqui você encontra, de fato, personagens que tinham, com certeza, inclinações e tendências ao homossexualismo, mas que se reprimiam devido devido aos fatores, a situação e o contexto geral daquela época. E é de surpreender no final. Enfim, nesse livro, sem querer dar spoilers, né, mas para quem esteja interessado, temos o personagem principal da trama, que é o Arandir, a sua esposa Selminha, a irmã mais nova de Selminha, Dália, a dona Judite, vizinha deles, o sogro, Aprígio, e o investigador Aruba, o repórter Amado Ribeiro, que não está presente só nesta obra do Nelson Rodrigues, mas ele aparece também no que eu já li e posso dizer a vocês. Só um instante, por favor. No que eu posso mostrar para vocês é o investigador, na verdade o repórter
Amado Ribeiro aparece também nesta obra aqui, Asfalto Selvagem, outra obra que eu posso comentar posteriormente. Foi a primeira que eu li do Nelson Rodrigues e muito boa, por sinal. O Delegado Cunha, A Viúva e o Vizinho. Outro ponto que cabe destacar desse livro é a fake news antes mesmo disso existir. Sim, fake news pode ser melhor definida como a propagação em massa de desinformação. Observamos no mundo contemporâneo, entre os dois lados ideológicos, a propagação de fake news. Isso é uma coisa que não acontece só aqui no Brasil e não está isolado a um só grupo político ou um só lado político. É claro que em alguns lugares do mundo, certo grupo compactua mais do que outro, mas fato é que isso é politicagem. E fake news é uma coisa que, embora seja um termo, uma expressão, um termo que a gente use muito hoje, em que não existia na década de 50, a gente vai ver que sim, existia sim. E a fake news de 15 anos atrás, antes mesmo da popularização das redes sociais, das mídias alternativas, né, a gente observava na mídia tradicional certo enviesamento com relação ao que daria mais vantagem, né? Isso é interessante, porque nos anos 50 não existia esse termo, as pessoas não sabiam, né, que isso poderia vir a ficar tão popular hoje. E, como a gente pode ver no livro, não é que não existia. Existia sim, só que as pessoas não tinham conhecimento disso. Mas estava lá. Então aqui nesse livro a gente vê a mídia sensacionalista que propaga desinformação com a intenção pura, clara, óbvia e objetiva de simplesmente ganhar dinheiro. Então a gente vê aqui nessa obra ficcional o personagem Amado Ribeiro, que, como eu já comentei, também aparece aqui, que, segundo as próprias palavras do personagem dentro dessa obra fictícia, é incorruptível, dinheiro não o paga, carros não o paga, apenas mulheres. Esse é o teor desse tipo de obra. Enfim, aqui, sem pretender dar algum tipo de spoiler ou adiantamento do que você pode encontrar aqui, a gente vê uma clara sacanagem. E você percebe que o jornalista sensacionalista Amado Ribeiro, na verdade, ele é quem decreta a prisão de Arandia por um suposto beijo dado a um quase defunto, que foi um pedido feito pelo desconhecido, ou não se sabe, fica meio vago, mas eu acredito que seja desconhecido, no seu leito de morte. Entende? Então aqui, para você que deseja um repertório sociocultural, literário, brasileiro, por exemplo, na redação do Enem, esse aqui é um livro muito bom. Por quê? Porque aqui você encontra tabus com relação ao gênero, ao preconceito, e você encontra também a desinformação em massa através da mídia sensacionalista. Uma coisa que, apesar da obra se passar lá na metade do século passado, é muito presente hoje. Esses dois tópicos. E, enquanto isso, você pode associar o segundo tópico, né, a argumentação da Lei do Marco Civil da Internet de 2014, que ainda existe certas discussões a respeito dela. Bem, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. É um vídeo no qual eu quis expor a vocês obras literárias, e se eu gostar dessa ideia, obras literárias que eu acharem um pouco interessante, no mínimo, eu posso estar mostrando a vocês, como já deu para ver, se não é o único livro que eu li, eu já li esse, e aqui a gente tem vários livros desde o início, aqui estão tampados, né? E os que eu achar pertinente e interessantes, né, com assuntos atuais, ou também que sejam repertórios socioculturais, para uma redação do Enem, por exemplo, eu posso estar trazendo. Fica a sugestão aqui para essa próxima obra que eu vou estar lendo. Ela é bem curta,
Eu acredito que em pouco tempo eu a leio. E quando acabar, fica aqui a promessa de estar fazendo uma resenha aqui. Muito obrigado.